Olá, vamos nos manter no processo metabólico, mas iremos nos focar nas principais reações oxidativas catalisadas pelo citocromo P450. Um dos exemplos clássicos de reações catalisadas pelo citocromo P450 é a hidroxilação aromática do benzeno. O benzeno é responsável por provocar anemia aplástica e o metabolito que é caracteristicamente responsabilizado por esse efeito é o radical fenoxilo. O radical fenoxilo decorre de um processo oxidativo do benzeno. Na realidade, o benzeno vai formar um hidroxilo, ou vai ser hidroxilado, a fenol, e depois a hidroquinona, até dar origem ao radical fenoxilo. E neste processo, catalisado pelo citocromo P450, pode formar um epóxido que também por si só já pode ser responsabilizado por efeitos tóxicos. No entanto, a hidroxilação catalisada pelo citocromo P450 não ocorre apenas para compostos aromáticos. Pode também ocorrer para compostos alifáticos, sejam eles saturados ou sejam eles insaturados. Um dos exemplos clássicos de uma ação catalisada pelo citocromo P450 de hidroxilação alifática é aquele que ocorre com a aflatoxina B1. A aflatoxina B1 é uma micotoxina extremamente hepatotóxica, responsável por um efeito carcinogénico e que sofre um efeito catalítico pelo citocromo P450 com a formação de um metabolito, neste caso denominado um epóxido, aflatoxina B1,89 epóxido. Este metabolito, a menos que seja detoxificado por ação da glutationa ou da epóxido hidrolase, reage então com o DNA, forma adultos e tem um efeito mutagénico. Uma outra hidroxilação alifática, neste caso com compostos saturados, é aquela que ocorre com o hexano. O hexano é neurotóxico e pode provocar axonopatias. E o metabolito responsabilizado por esse efeito é este hexano 2,5-diona. O hexano 2,5-diona também decorre de um processo oxidativo por ação do citocromo P450 sobre o hexano, em que há formação primeiro de um diol até sofrer outra oxidação com a formação da tal diona responsabilizada pelo efeito tóxico do hexano. O citocromo P450 tem, assim, um conjunto vasto de reações e algumas delas parecem passar pela formação de epóxidos enquanto intermediários. No entanto, a epoxidação pode ser por si só uma reação que dá origem a metabolitos finais. E este é um dos exemplos clássicos em que isso ocorre com um fármaco ainda hoje utilizado como anticonvulsivante, que é a carbamazepina. A carbamazepina pode dar origem a dois epóxidos, um na posição 2,3 e outro na posição 10,11. Bem, o que ocorre na posição 10,11 parece ser relativamente estável e, por isso, esta reação catalisada pelo citocromo P450 pode ser considerada detoxificante. No entanto, quando a epoxidação ocorre na posição 2,3, este metabolito é extremamente reativo e, por isso, é responsabilizado pelos efeitos tóxicos e hepatotóxicos da carbamazepina. Uma outra reação catalisada pelo citocromo P450 é a N-hidroxilação. A N-hidroxilação é especialmente grave e dá origem a processos de bioativação no caso das aminas aromáticas. E temos aqui dois exemplos de aminas aromáticas onde esse efeito pode ser observado. Um deles é aquele que ocorre com o 2-acetilaminofluoreno, um dos compostos utilizados em termos experimentais para dar origem ou originar cancro hepático e que, na realidade, decorre da formação desta hidroxilação da amina aromática, que tem capacidade de sofrer uma reação de fase 2 e, posteriormente, formar um metabolito extremamente reativo que pode reagir com o ADN ou com proteínas. Um outro exemplo é aquilo que ocorre com a anilina. A anilina também pode sofrer uma hidroxilação aromática, sendo que a mesma vai dar origem a nitrobenzeno e, num ciclo redox, teremos uma reação com produção de espécies reativas de oxigênio que, por fim,
dará origem ao fenómeno de stress oxidativo. Outras reações catalisadas pelo citocromo P450 são aquelas que ocorrem com processos de desalquilação. A N-desmetilação da cafeína é um dos exemplos clássicos de desalquilação catalisada pelo citocromo P450. Temos aqui, então, a desalquilação da cafeína, que pode ocorrer em 3 dos seus átomos de azoto, um deles dando origem até à bromina, o outro dando origem à paraxantina e o terceiro dando origem até à ofilina. A formação da paraxantina parece ser a via metabólica mais predominante nos humanos, sendo que a paraxantina, por si, mantém muitos efeitos estimulantes do sistema nervoso central que ocorrem com a cafeína. Um outro exemplo de reação catalisada pelo citocromo P450 é aquele que é denominado transferência de grupo oxidativo. Bom, a transferência de grupo oxidativo é muito frequente no caso dos organofosforados, que eram utilizados enquanto pesticidas. O paratião, hoje em dia já não utilizado, é um dos exemplos clássicos de composto substrato de citocromo P450 para este tipo de reação. E aquilo que se verifica é a substituição do átomo de azoto por um átomo de enxofre por um átomo de oxigênio com a formação do peroxão. Este peroxão é um metabolito mais reativo que o próprio composto paratião e, por isso, aqui denomina-se que ocorre um processo de bioativação. Bom, iremos falar das duas últimas reações catalisadas pelo citocromo P450. Um deles é desalogenação oxidativa. A desalogenação oxidativa é um processo catalisado também pelo citocromo P450 e muito frequente em compostos halogenados hidrocarbonetos halogenados. O halotano é um dos exemplos clássicos referidos nesta área, dando origem ao metabolito denominado trifluorocetilcloride, e que tem capacidade de acilar proteínas e, com isso, provocar a formação de heptenos com respostas imunológicas muito graves em termos hepáticos. A última reação que iremos falar é a chamada ou denominada desaminação oxidativa. Um dos substratos clássicos para esta desaminação oxidativa é a anfetamina. A anfetamina pode, assim, perder o seu grupo amina com formação de um grupo cetónico. Esta desaminação oxidativa poderá também ocorrer via enzima monoaminoxidase. No entanto, neste caso específico, a monoaminoxidase não consegue induzir esta reação, dada o impedimento estérico originado por este grupo metilo. Como podemos verificar, o citocromo P450 dá origem a diferentes, ou tem capacidade de catalisar diferentes tipos de reações que decorrem ou são consequentes aos diferentes tipos de metabolitos que são substratos do citocromo P450. É, no fundo, importante termos uma ideia geral deste tipo de reações para conseguirmos compreender melhor a importância deste sistema enzimático no processo metabólico. Obrigado pela vossa atenção.